Vamos falar de painho. Mais um exemplo aqui, imprensa. Em cima, matéria que originalmente foi postada no UOL. A gente tá dando conteúdo acerca do UOL, aquela letrinha laranja lá em cima, aquela catinga do UOL. Nexus, Lula é presidenciável com maior presença nas redes sociais. Olha a manchete, né? Lá o Lula tá bombando de engajamento. Aí a matéria que saiu na Veja. A maioria das menções a Lula nas redes sociais é negativa. Assim, Lula é com mais presença, mas é uma presença negativa. Você entende a diferença? É o que tem maior presença, é negativa. É isso, sabe? Muita gente falando mal do Lula. Os seus comentários criticando o Lula entram na presença dele. No cálculo da presença do engajamento entra. Olha quantas menções tem em relação ao Lula. Sim, é você falando mal do Lula. A imprensa escolhe como ela narra os fatos. Mas, falando propriamente de eleição, Malu Gaspar fez aí uma breve análise de que o cenário pro Lula não é de oba-oba, já venceu, não preciso fazer mais nada, não preciso fazer campanha. Ela falou, peraí, irmão, bota os pés no chão aí que a disputa é pra valer. O Flávio é competitivo. Cuide só. Quanto o próprio presidente Lula estão trabalhando com um cenário de muita polarização. Então, tudo isso está dado. Porém, chegar num jantar com o Centrão e dizer não ganhei, mas vou ganhar, claro, tem um pouco esse sentido que o camarote está dando. Eu sou o vencedor e a gente sabe que o Centrão só aposta em cavalo que vai ganhar. Mas, ainda assim, achei um pouco arriscada, assim, uma postura um pouco cheia de si, para quem ainda tem um ano até alguns meses, na verdade, até a eleição propriamente dita, com esse cenário turbulento no Congresso, né? Acho que o presidente Lula tem todo o direito de ser otimista, porque realmente ele está em boa posição, mas a eleição não está dada e acho que os deputados saíram dali meio assim, opa, será? Eu acho que tem um jogo aí para ser feito. Minas Gerais, por exemplo, estava no jantar o Alexandre Silveira. A coisa está muito indefinida em Minas Gerais, né? Ele não tem candidato a governo, ainda não está resolvido quem vão ser os candidatos na chapa. São Paulo, é esse nó, vai botar o Haddad, não vai botar o Haddad, hoje falou em Geraldo Alckmin. Tem muita costura para fazer ainda. Então, acho que podiam baixar um pouquinho a bola e ficar um pouco mais pragmático. Baixar uma bolinha, né? É melhor ir pela sombra, viu, Lula? E pra mostrar que a coisa... Assim, o Lula sabe que a coisa não tá fácil. O Lula fica cantando de galo porque o Lula é um farsante. E ele tá certo, né? Ele vai se vender que tá fraco? Ele vai assumir que ele tá fraco? Se o Centrão sentir, né, cheio de sangue na água, é igual tubarão. Vai lá e come. Uma das provas que Lula sabe que a situação para ele não tá simples, é essa daqui, ó. A mudança de tom de Lula em relação a Alckmin. Quais as chances do vice deixar de ser o vice na chapa de 2026? E a possibilidade do Alckmin não ser o vice envolve duas preocupações do Lula ao mesmo tempo. Uma, São Paulo. A outra, apoio nacional. Mas chegaremos lá. Até o final do ano passado, dirigentes graúdos do PT e ministros próximos de Lula repetiam uma espécie de mantra, quando perguntado se Alckmin seria o vice novamente na corrida do presidente pela reeleição. O Geraldo ganhou tanta confiança do Lula pela lealdade que mostrou neste mandato que ele será o que ele quiser. Se quiser ser vice, será. Se quiser concorrer a algum cargo por São Paulo, concorrerá. Não mais. Esse mantra envelheceu mal e com rapidez. O jogo agora é outro. Há um grupo no PT negociando a possibilidade da vice para o MDB. Tudo feito com o aval de Lula. O PSB não está confortável, ainda não externou isso publicamente, mas certamente o descontentamento estará no centro da conversa já marcada entre Lula e João Campos, o presidente do partido de Alckmin. Não será no sábado em Salvador, em meio aos festejos pelo aniversário de 46 anos do PT, onde os dois se encontrarão, mas será muito em breve. O encontro já foi marcado, e possivelmente a conversa não vai ser no tom amigável. É que Lula falou na entrevista que deu. Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com Haddad, ainda não conversei com Alckmin, mas eles sabem que tem um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem. Acho que a gente pode ganhar as eleições em São Paulo se a gente escolher um candidato a governador, o Alckmin, o Haddad, a Simone Tebet. O PSB confia que a estreita relação que já existe historicamente com o PT e ainda a que está construindo para a eleição deste ano contará pontos para a decisão sobre a vice-presidência. PSB e PT serão aliados em 16 estados, incluindo São Paulo e Minas, os dois maiores colégios eleitorais. Confia também que Lula, no fim das contas, respeitará o desejo de Alckmin. E o que é que o Alckmin quer? Quer ser vice. E aos mais próximos, já disse que não vai disputar eleições em São Paulo. Se não rolar continuar como vice, não disputará eleições. E o fará o seu jeito, anunciando que vai se retirar da política, mas que fará campanha por Lula à reeleição. Antes de falar sobre isso aqui, só para dar um complemento, já com as falas do Disseu sabe que uma coisa é estar planejando isso. Outra coisa é falar isso publicamente. Falar publicamente. Isso não era fala para ter se tornado pública. Lula acabou falando demais porque sabe como é, né? É o Lula. Aí o Dirceu já correu para tentar colocar panos quentes.
Disseu defende Haddad como candidato em São Paulo e permanência de Alckmin como vice de Lula. Segundo Disseu, a manutenção de Alckmin como vice é condição para a estratégia eleitoral do partido em São Paulo. Ele afirmou defender há muito tempo a candidatura de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes e classificou a aliança entre Lula e Alckmin como um pacto político com a sociedade. Foi uma espécie de contrato que nós assinamos com o eleitorado de que essa aliança criaria condições para vencermos a eleição. Aí você tem que lembrar do que disse ali atrás e de qual partido a Simone Tebet faz parte. Qual a discussão? Lula, talvez, conversar com o MDB, né? Fechar com ele. A vice, quem sabe? O MDB é um partido mais ao centro. Não é igual o PSB, que é um partido claramente de esquerda. O Lula não vai ter a frente ampla agora em 2026. Pelo menos até então, tá difícil tirar essa frente ampla do papel e tá difícil arrumar algum tipo de discurso para unir todo mundo contra a grande ameaça que é o Flávio Bolsonaro. Até agora isso não tá colando. Um dos pontos centrais da estratégia da direita, que mostra que 2026 vai ser diferente, é que, diferente de 2022, a direita vai contar com um palanque no estado de São Paulo, que é o palanque do Tarcísio. Fora o palanque do Tarcísio, a direita ainda vai contar com o palanque do Ricardo Nunes, que é do MDB, olha só, e o Lula que é como vice. Então, se espera que, por conta do bom trabalho do Tarcísio, como as pessoas vêm colocando, e até do apoio do Ricardo Nunes, a direita consiga ter uma votação mais expressiva no estado como um todo e mais especificamente na cidade de São Paulo. E o Lula, sabendo da força da direita, o Lula olha para o Geraldo Alckmin com uma espécie, cara, é um cara que é mais ao centro, talvez tenha um potencial eleitoral maior do que o Haddad, e o Geraldo Alckmin já foi governador, pode ter um recall aí. Então, não tá indo para disputar. O Alckmin não tá indo para disputar. O Lula pensa no Alckmin para ir para tentar não deixar que a diferença de votos do Haddad pro Tarcísio seja muito grande. Ainda mais o Haddad, isso se sabe, poxa, como ministro foi o cara que validou, né, foi o avalista de todo o aumento de impostos do governo Lula. O fracasso econômico da era Lula 3, em grande parte, está na conta do Haddad. Então a tendência é que o Haddad tenha uma votação pior do que ele teve em 2022. Pro plano macro do PT isso é ruim, só que ao mesmo tempo, mandar o Alckmin, aí você vai criar confusão com o PSB. 16 estados estão fechados. E aí? E aí? Só que o Lula quer o MDB, porque por mais que tenha um PSB, é aquela história, né? A esquerda, no final do dia, joga junto, vai fechar apoio com a gente. Se a gente tivesse talvez o apoio do MDB, a gente falasse com outro eleitorado, que o Alckmin já não dialoga mais. E aí tá ali. O mapeamento do MDB prevê posição contrária a Lula em 16 estados. Talvez, se o vice de Lula fosse do MDB, né? Essa resistência fosse menor. O Lula não tá com problema só em São Paulo. A gente comentou esses dias, o próprio Nordeste vem mostrando um cenário um pouco diferente. Tem algumas disputas que não tão fáceis pro PT. O PT não vai ter cabeça de chapa em quase nenhum lugar. No Ceará, o PT tá para perder para o Ciro Gomes, que vem fazendo campanha aberta contra o Lula e não quis cravar e vai estar contra o Flávio Bolsonaro. Deu uma sabonetada que não se sabe o dia de amanhã. Já pensou? O que não gosta de Ciro Gomes, tu não pode odiar ele, mas já pensou? Lá no Ceará, ele falando, ó, vamos derrotar o PT. Você que vai votar em mim, vote no Flávio Bolsonaro. Acho que é um apoio muito bem-vindo. Aí a CNN comenta, né? A CNN teve acesso a um levantamento interno do MDB que aponta um placar desfavorável pro Lula. Dos 27 diretórios, 16 estão contra, 11 a favor. Os números embasam o debate interno na legenda no momento em que uma ala petista entra o MDB para o palanque de Lula. Aí que vem a Simone Tebet. Tu acha que a Simone Tebet vai ser a candidata para perder por o Tarcísio? Tu acha que ela vai aceitar esse pagamento? Ficou aí como ministra em segundo plano, sem nada. Aí agora ela tem talvez uma chance de se eleger senadora. Na cabeça dela seria muito mais fácil que ela seja governadora. Aí ela vai abandonar a disputa pelo Senado para São Paulo para disputar o governo só para perder. A troco de quê? O que ela ganha com isso? Nada. E o MDB vai ganhar o quê com isso também? Nada. Cara, é melhor a gente colar em alguém. O Ricardo Nunes é o prefeito da cidade e vamos colar aqui no turma do Tarcísio, que a gente ganha mais. E a gente vai eleger bancada, né? Tu já pensou? O MDB colar com Lula na eleição de São Paulo, vixe, vai queimar o voto dos candidatos. Entre os quadros pró-governo. Aí, olha do MDB quem quer apoiar o Lula. Pará é do Helder Barbalho. Alagoas, Nordeste, Renan Calheiros. Renan Calheiros, exatamente, Renan Calheiros. Rio Grande do Norte, Nordeste, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará. Maranhão, Bahia, Ceará apareceu 2 vezes, viu? Enfim, Nordeste. Aí, além do Pará, no Norte você vai ter o Amazonas, que é do Eduardo Braga. Senador, lulista, tá lá. É o que sobra. O resto do país inteiro não quer. Fala assim, bicho, não vale a pena. Os demais estados se colocam contra o Lula. O Lula não tá muito bacana não, viu? E, gente, todos esses partidos já tem um tracking. Tem gente já fazendo tracking de menções positivas e negativas. Eu acho que track social que sai na imprensa aí. Já tá tendo track diário de todos os candidatos. Eu já recebi os do Ratinho Júnior. Quantas menções positivas teve, quantas negativas teve. Eu já mandei com a minha mensagem.
Ratinho Júnior nem sabe o Ratinho Júnior, mas eu recebi. Eu tô por dentro de tudo, irmão. Sou o rei da Rádio Peão. Cadê aqui? Deixa eu só ver como é que são as postagens. Enfim, aí coloca assim, volume, alcance, volume de questionamento, aí vai, papapá, e sai o briefzinho do que saiu na imprensa, de mais importante, os veículos. Aí fala do sentimento positivo, negativo e neutro, e explica o que seria o neutro, negativo, positivo, diário não, dias 5 e 6 de fevereiro. Ah, tá sim, todo mundo já tá já. Quem vai disputar governo, quem vai disputar presidente, vai disputar tudo. Tu acha que o MDB não tá também? Tu acha que o Lula não tá também? A eleição começou, gente. Em caráter reservado, um dirigente MDBista ironiza o assédio ao partido com a oferta da vaga de vice. Podemos conversar se eles convidarem o Temer pra ser vice. Esse é um nome que o MDB meio que aceitaria como um todo. Mas Helder Barbalho, tá doido. Eu vou apoiar o Lula só porque o Helder Barbalho é vice. Tu é maluco. Fontes da cúpula do MDB ouvidas pela CNN dizem que a tendência é que o partido fique neutro e libere os líderes locais para apoiarem quem quiserem. Que é o mesmo comportamento do PSD, que em tese tem 3 candidatos. Vai lançar candidato, mesmo sabendo que vai perder, mas tem uma lógica. E vai ficar neutro. Lá na Bahia, outra lá em cá, vai estar fechado com o Lula. Mesmo que Ratinho Júnior seja candidato. Não tá nem aí. E não vai ser traição partidária. Aí já começou, né? PSD avalia ministério para Leite e Caiado, né? Para Leite e Caiado no Senado. Vamos maquilar as possibilidades. Não vai dar pra ser os 3, né? Os 2 que ficar de fora, a gente vai ter que procurar aqui um jeitinho, né? Pra gente ter cargo. Queremos cargos. Aí isso é um parágrafo curioso na Globo. O Spartan compartilha. Cado de Goiás, Ratinho Paraná, Eduardo Leite Rio Grande do Sul são adversários do governo Lula e adotam posicionamentos críticos à gestão federal nas áreas de segurança pública, educação e economia. Já as diferenças entre eles aparecem, sobretudo, diante de temas caros ao bolsonarismo, como anistia e de assuntos ligados à pauta de costumes, caso do aborto. Aí o Spartan comenta, né? Ou seja, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Caiado não são de direita, são apenas o sistema.